Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui novamente juntos para meditarmos um pouco na palavra de Deus. A Rússia tomou um protagonismo muito grande entre as nações na geopolítica e é sempre aquele questionamento que os irmãos fazem, né? Pastor, profeticamente na Bíblia aparece a Rússia. Então, queridos irmãos, a primeira dificuldade que nós temos é identificar as nações modernas dentro do texto bíblico. As nações, ao longo dos anos, dos tempos, mudaram suas terminologias, seus nomes, né, como nações, e essa é a primeira dificuldade, encontrar referências que identifiquem as nações hoje como elas estão no estado moderno, que sejam e estejam sendo referidas no texto profético do Antigo Testamento. No caso da Rússia, é justamente isso, mas é possível que não seja tão difícil, né, identificarmos as nações asiáticas do Oriente Médio, porque o texto profético, o texto bíblico, concentra-se justamente naquelas regiões ali, e essas nações são apresentadas dentro do contexto das profecias. Então, por exemplo, vamos tomar aqui o texto de Ezequiel, capítulo 38, versículo do 1 ao 3, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, Ezequiel 38, 1 ao 3, né? Para entender profeticamente, com base no texto bíblico, as origens das nações, é preciso que nós olhemos ao texto sagrado, a origem dos povos conforme a Escritura, conforme a Bíblia, né? Então nós podemos tomar, por exemplo, a narrativa bíblica que fala dos descendentes de Noé, que foram 3 filhos de Noé que geraram as 3 ramificações das nações. Então, Sem, Cão e Jafé. Né? Sem, Cão e Jafé. Nós temos os semitas, que são descendentes de Sem, né? E se nós olharmos a genealogia de Sem, o filho de Noé, nós temos Elão, Assur, Asfaxade, Lude e Arã. Elão seria o pai da nação do Irã moderno. Assur seria conhecido como Assíria. Asfaxade é de onde procede Abraão. Lude seria o proto-germânico, os povos germânicos. E Arã, os ancestrais dos arameus e dos sírios. Então temos o segundo filho, que é Cão. Dele procedem Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi seriam hoje, seus descendentes seriam os etíopes, ou a Etiópia. Misraim, o Egito. Put, Líbia. E Canaã, os povos palestinos. E por último, Jafé, que gerou Gomé, Magog, aí os irmãos prestem atenção nessa expressão, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então Gomé seria a Turquia hoje. Magog são citados os sítios, que depois vão entender. Madai, os medos curdos. Javã, Grécia. Tubal, Turquia. Meseque, Turquia também. Tiras, os pelagianos do mar Egeu, ou chamados etruscos. Então, esses 3 filhos de Noé são os pais, vamos dizer assim, das nações modernas. Então, Sem, o pai dos povos semitas. Cão, o pai das nações africanas. E Jafé, o pai dos indo-europeus. As 3 ramificações. Então, seguindo a ordem, é possível ver, sem muita dificuldade, as origens das nações modernas. Porém, o que nos interessa com mais detalhe é Magog, ou pai dos sítios, né? Terra de Magog. É possível encontrar, historicamente, alguns autores que associam os magogianos
aos sítios. Um deles é Hesíodo, do século VIII a.C., era um poeta grego, e ele menciona em sua obra que os magogianos eram os sítios. Outra referência importante é Heródoto, considerado o pai da história. Ele também menciona magogianos como sendo sítios, com outra referência histórica que é Filo de Alexandria. Ele cita Homero e diz que magogianos são os citas ou sítios. Flávio Josefo é outra fonte de referência histórica que associa os magogianos aos sítios. Em 2 de seus livros, e um grupo de mais de 22 que ele produziu, os magogianos são citados no capítulo 1, inciso 23, do seu livro Antiguidades. Então ele cita o seguinte, ele diz, Magog originou os magogianos e, portanto, deu o seu nome a eles. E estes eram chamados pelos gregos de sítios. Então observe. Eu vou colocar aqui na tela alguns gráficos, alguns mapas para os irmãos entenderem. Então quem são os sítios? Os sítios são os povos antigos que dominaram o sul da atual Rússia, desde a Ucrânia até as fronteiras da China. As muralhas da China, que sobreviveram até hoje, conforme relato dos próprios chineses, foram construídas para impedir a invasão dos magogianos ou sítios. Então, veja o mapa aí, né, a fronteira Rússia-China. Né. Então, esta região sul da antiga União Soviética, Cazaquistão, até a divisa da China, eles são os pais dos cossacos ou mongóis, que também eram chamados de sítios, cujo império dominou o sul da atual Rússia. Os antigos escritores chineses se referem à Grande Muralha da China como Sud-Yagog e Magog, ou trincheiras de Gog e Magog. Então veja aí que interessante, as muralhas da China foram construídas para defender o império de um povo chamado Magogianos, e que eles são os habitantes, né, da atual Rússia. Eles eram, né, os habitantes da atual Rússia. Texto de Ezequiel 39:4. Tu, pois, o filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel. Cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Observe o mapa aí, como o norte, Israel, onde a seta está apontando aí, está diretamente em uma linha reta, né, dirigida, o norte se dirige desde lá a capital russa, né, Moscou. Então, nós temos aqui outra referência bíblica, né? Todos os povos que fazem parte da confederação de Magog se levantaram contra Israel e são hoje nações contemporâneas na geopolítica, conforme o relato da profecia bíblica. Gomé, Alemanha Oriental, Meseque, Tubal, a Turquia, Torgama, Anatólia, Pérsia, Irã, Cush, Etiópia e Líbia, a Líbia. Então veja aí o mapa, né, que combina exatamente com o texto bíblico a situação política e geopolítica hoje, nos dias atuais. Então, Ezequiel 38:5, persas, etíopes e os de Puti, com eles todos com escudos e capacete, Gomé e todas as suas tropas, a casa de Torgama, do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo, prepara-te e dispõe-te tu e todas as multidões do seu povo, que se reunirão a ti, e serviles tu de guarda. Ezequiel 38:5. Então, veja, geograficamente, nós entendemos que é uma referência à Rússia, né, do norte, e a citação das nações que circulam, que vão fazer parte da confederação contra Israel, são nações modernas que têm a sua aliança também com a Rússia. Mas uma outra expressão que dá mais ênfase e garante é que no texto bíblico de Ezequiel 38:3 há uma referência, uma expressão que caracteriza uma das expressões do texto, que é o vocábulo hebraico rosh, que aparece
em Ezequiel, eu peguei aqui uma tradução que apresenta, né, essa versão, que diz, o versículo de número 3, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, aqui, príncipe de Rosh, né, de Meseque e Tubal. Então, Rosh, esse vocábulo que sempre chama a atenção dos estudiosos da Bíblia, que aparece nas versões mais antigas, né, e chefe, a palavra significa chefe ou líder, aparece em Ezequiel 38:2 como chefe de Meseque, mas também aparece transliterado como nome próprio em Gênesis 46:21 como Rosh, um dos descendentes de Benjamim. O texto massorético também pode ser traduzido para príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Moody, 1994, a página 139 faz essa menção. Pentecoste coloca nos seguintes termos: o príncipe de Rosh é chamado de Gog em Ezequiel 38:3. Deve-se entender que Gog é o nome dado ao líder dessa confederação e sua terra é chamada Magog, sendo composta por 3 partes: Rosh, Meseque e Tubal. Pentecoste, 1999, página 344. De acordo com Chaplin, é interessante observar que no grego moderno Rosh é Rússia. Olha aí, observe. Fora da Bíblia, os russos são mencionados por escritores bizantinos e o nome aparece como Rosh. Então, Forlan chama os mesmos de povo de Rus, como um povo que habitava as margens do rio Volga. As opiniões a respeito estão divididas. Há eruditos que aceitam a identificação de Rosh como Rússia moderna, e há outros que acham a identificação prematura, embora não tenham oferecido nenhuma outra alternativa. Chaplin, 2021, na página 736. Então, irmãos, Rússia compõe o ingrediente, né, o personagem que também tomará parte no cumprimento das profecias dos últimos dias, e nós precisamos estar atentos hoje ao que acontece ali na Ásia e principalmente com a Rússia, porque são eventos proféticos, tudo isso que nós estamos vendo aí nos noticiários, né, e o aumento e a escalada da tensão ali naquela região e envolvendo principalmente a Rússia, devemos levar em consideração, levar em conta e observar tudo o que está acontecendo ali. Tá bom? Deus abençoe e vamos compartilhar a palavra de Deus.